Então, nós convidamos todos a nos preparar agora para o início do nosso estudo. Assim, respirando com tranquilidade, com muita alegria no nosso coração, por estarmos aqui juntos nesse final de domingo, um domingo tranquilo, em que cada um de nós teve a oportunidade de aproveitar o dia bonito que teve hoje. Então, nesse momento, vamos nos lembrar do nosso Mestre Jesus. E por pensamento, abrir as portas da nossa casa para o nosso Mestre Jesus, que vem conosco ao estudo do nosso Evangelho online. Que essas bênçãos que recebemos nesse momento possam encher o nosso coração de alegria, de tranquilidade, de calma, mas também de muita esperança, para que sempre possamos ter o privilégio de aprender, o privilégio de termos amigos, como temos, de ter uma vida que podemos trabalhar e continuar nesse processo de aprendizado e evolução. Obrigado, Mestre, por esse momento. Abençoa a nossa residência, abençoa todos do grupo que nesse momento estaremos estudando em Teu nome. E que a nossa semana que se iniciará possa ser cheia de bênçãos também, com muita calma e oportunidades de aprendizado. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Então, nós passamos a palavra para o Marcos. Um abraço, Marcos. Abraço, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Deus pelas nossas vidas, agradecer pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e também por aqueles que se julgam os nossos inimigos. Agradecer de todo o coração a Casa Vicente de Paulo, que nos dá a oportunidade de estudarmos e trazer temas para a nossa reflexão. E hoje, nesta noite abençoada, nós vamos falar do tema 67 da obra Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Adiante de vós. Emmanuel começa essa lição com a seguinte passagem: mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Marcos, capítulo 16, versículo 7. Emmanuel nos traz reflexões. E ele diz, é raro encontrarmos discípulos decididos à fidelidade sem mescla, nos momentos que a luta supera o âmbito normal. Comumente, em se elevada experiência para maiores demonstrações de coragem, valor e fé, modifica-se-lhes o ânimo de imediato, converte-se a segurança em indecisão, a alegria em desalento. Multiplique-se os obstáculos e surgirá dolorosa incerteza. Os aprendizes, no entanto, não devem esquecer a sublime promessa do princípio, quando o pastor recompunha-se os rebanhos. Quando os companheiros, depois da ressurreição, refletiam no futuro, oscilando entre a dúvida e a perplexidade, eis que o mensageiro do Mestre lhes endereça o aviso salutar, assegurando que o Senhor Jesus marcharia diante dos amigos para a Galiléia, onde aguardaria os amados colaboradores, a fim de assentarem as bases profundas do trabalho evangélico no porvir. Não nos cabe esquecer que, nas primeiras providências do apostolado divino, Jesus sempre se adiantou aos companheiros nos testemunhos santificantes. Assim acontece invariavelmente no transcurso dos séculos. O Mestre está sempre fazendo o máximo na obra redentora, contando com o esforço dos cooperadores, apenas nas particularidades minúsculas do celeste serviço. Ide confiantes, otimistas,
a provas salutares ou as tarefas dilacerantes que esperam por vosso concurso e ação. De certo, não seremos aquinhoados por facilidade deliciosa, no mundo onde a ignorância ainda estabelece lamentáveis prisões. Mas sigamos felizes no encalço das obrigações que nos competem, consciente de que Jesus, amoroso e previdente, já seguiu adiante de nós. Emmanuel, Vinha de Luz, capítulo 67. Amigos, aqui estamos, mais uma vez, diante de uma linda lição de Emmanuel, que nos traz profundas reflexões. Emmanuel a intitulou Adiante de Vós. Ele utilizou essa passagem que faz parte do capítulo Ressurreição do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 7. Nessa passagem, Maria de Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, levantaram cedo no terceiro dia após a crucificação de Jesus. E elas compraram aroma para que pudessem ungir o corpo de Jesus, como era de costume naquela época. E quando elas lá chegaram, viram que a pedra do sepulcro estava removida, ou seja, estava aberta. E elas adentraram o local. E lá encontraram um jovem vestido de roupas claras, alvas. Elas ficaram espantadas. Porém, ele lhes disse: não vos assustei. Buscai a Jesus de Nazareno, que foi crucificado, e já ressuscitou. Não está mais aqui. Eis o lugar onde o puseram. Mas, ide dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele, o nosso Mestre Jesus, vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Como Jesus disse, assim como ele afirmou. Era um recado do nosso Mestre, para que os discípulos e para o apóstolo Pedro, dizendo que ele, o Mestre, já os esperava. É raro encontrarmos entre nós discípulos decididos, firmes, com fé. Emmanuel, na lição, nos diz que quando tivermos algo para fazer, quando a luta exigir um pouco mais de nós, que nós demonstremos a fidelidade sem mescla, ou seja, sem mancha, sem dúvida, com muita coragem e muita fé. Nesses momentos mais difíceis, nem todos conseguem. Nós estamos em construção. Nós estamos iniciando. Emmanuel ainda diz que é comum testemunharmos que, quando a vida exige maiores demonstrações de coragem, de valores elevados, da nossa fé, o nosso ânimo se modifica de imediato e converte a segurança em indecisão, a alegria em desalento. Emmanuel não está criticando, ele está chamando a nossa atenção. Lembremos que quando a prova chega às nossas vidas, e se somos candidato a discípulo de Jesus, precisamos dar demonstrações de coragem, de bravura, de bom ânimo. É oportunidade para testarmos se o que achamos que somos, realmente somos. É necessário que a gente se lembre. É preciso sentirmos. Temos a certeza de que Jesus está à nossa frente para nos acompanhar naquela dificuldade. Não importa o tamanho, se grande ou pequeno, ele vai estar diante de nós. E mais, a confiança de que ele está nos orientando, nos fortalecendo, nos amparando. Emmanuel ainda nos lembra algo muito importante, que nos séculos que já vivemos até aqui, em nossas muitas reencarnações, Jesus sempre esteve
à nossa frente. Que o Mestre sempre estará à nossa frente. E mesmo ele, com toda a sua luz, com todo o seu amor, nunca trabalha só e nunca descansa. É uma infinita corrente do bem, onde quem precisa sempre será auxiliado. E à medida que se ilumina, auxilia a todos igualmente. É um trabalho incansável pela iluminação. Ninguém será deixado para trás. Ninguém será esquecido. Acreditem, ninguém será deixado para trás. Por vezes, evoluímos mais rápido. Em outras situações ou em outras circunstâncias, encontraremos desafios maiores ou menores. Mas nós estaremos sempre evoluindo. Como dizia Chico Xavier, eu sou uma lesma, mas uma lesma que rasteja sempre, devagar, mas para frente. Às vezes, achamos que somos águia, que estamos por cima, lá em cima, que nós controlamos tudo. Mas, na verdade, nós estamos mesmo mais para lesma. Mas lesma que rastejam devagar, mas para frente. É essencial termos em mente que somos espíritos encarnados num planeta de provas e expiações. Ainda mais perto do nosso início, ainda primitivos, do que da perfeição, seres angelicais, para a qual Deus nos criou. Significa que as virtudes em nós estão em construção, está engatinhando. É como rolar uma pedra bem grande, bem pesada, montanha acima. Esforço enorme, trabalhoso, demorado, sacrificial mesmo. Mas um descuido, todos aqueles milímetros, centímetros que nós conseguimos levar essa pedra acima, por um descuido, ela rola velozmente para trás, até lá embaixo de onde começamos. E tudo que nós fizemos, teremos que recomeçar tudo de novo. Quer dizer que não vale a pena nos esforçarmos? Que não vamos conseguir mesmo? Bem ao contrário disso que vem à nossa mente. Só estamos dando um choque de realidade em nós mesmos e realçando que todos nós, em todos os lugares, passaremos pelos mesmos desafios. Por quê? Porque além das nossas virtudes, que ainda não possuímos, aos defeitos e viciações que ainda vivem em nós. Feito o joio, crescendo, entrelaçando e se misturando com o trigo. Que são as virtudes que conquistamos. Apesar disso, já conquistamos a consciência. O que quer dizer que já somos capazes de escolher. E que sabemos o que fazemos, ou pelo menos deveríamos saber. Mas podemos pensar, se fazemos tantas escolhas erradas, caminhos incertos, que nos traz consequências dolorosas, e aquela pessoa a quem ferimos? Não seria melhor que Deus decidisse tudo por nós? Será que não evoluiríamos mais rapidamente? É até lógico que um questionamento desse apareça em nossas mentes. Mas se assim o fosse, que mérito teríamos? Imaginem nós, que somos pais, que somos mães, responsáveis pela educação, orientação e os cuidados dos nossos filhos. Se falássemos para eles dessa maneira: não, não, por favor, não vai andar.
porque você pode tropeçar, cair e se machucar. Desde que eu caminho por você. Olha, desde que eu amarre o sapato. Desde que eu estude por você. Desde que eu escolha a esposa para você. Desde que eu escolha a profissão para você. Já imaginaram? Não faz sentido, não é mesmo? Embora haja momento que nós, os pais, que a gente bem que preferia sofrer no lugar dos nossos filhos. Mas não é possível. Como dissemos há pouco, cada um carrega a sua cruz, a sua dor, e evolui por seus próprios métodos, pelos seus próprios méritos. O que podemos fazer? O que devemos fazer pelos nossos filhos, pelos desconhecidos, pelos afetos, pelos desafetos? É simples. É auxiliarmos, enviarmos boas vibrações, apoiarmos, sermos fraternos. É sermos honestos conosco mesmo, avaliarmos com acolhimento, mas com honestidade a cada escolha. E fazermos um plano para nós sairmos melhores no próximo desafio, nas próximas provas. E seguirmos o plano. Que nós nos vejamos como os atletas de alta performance, aqueles que fazem coisas incríveis que não imaginávamos que seria possível, de tão fantástico que ninguém ainda havia feito. Aqueles que são os melhores nas suas áreas, nos seus segmentos. E sabe por que isso acontece? É porque eles são geniais, não é? Porque se dedicam com exaustão, porque treinam repetidamente. Eles fazem, erram, fazem de novo e fazem. E vão melhorando a cada dia mais, até chegar nesses momentos incríveis da qual notamos. É assim também com a nossa evolução. Temos que fazer um pouquinho de cada vez. E termos a certeza de que Jesus disse de esta forma: estarei adiante de vós. E ele está. Disse que quem quisesse segui-lo era para pegar a sua cruz e segui-lo. Ele não disse que é para sabermos o evangelho de cor, nem para impressionarmos quem quer que seja, com palavras bonitas, palavras rebuscadas, palavras difíceis de se entender. Ele disse para pegarmos a nossa cruz e segui-lo. E é nessa ordem, pegar a nossa cruz e segui-lo. Ou seja, cada um enfrentar as suas próprias imperfeições, que aparecem em cada situação problema. O meu problema não vai ser igual ao seu. Ele pode ter a mesma intensidade, o mesmo tamanho. Só que não é o seu problema, é o meu problema. E trabalha sempre para conquistar as suas virtudes. E como faremos? Essa é a parte. Pegar a sua cruz e segui-lo. Ou seja, os ensinamentos de Jesus colocados em prática. Porque marinheiro de verdade se faz em alto mar e não nos cais. É a fé com obras, que Jesus também já nos ensinou. O que está errado não é a liberdade de escolha, a consciência que já conquistamos. Se as coisas não estão dando certo conforme desejamos, é a hora de repensar as estratégias.
e buscarmos resposta para as perguntas certas. Será que o que eu desejo é o que eu necessito? Será que o que eu estou buscando é a minha paz? É a realização nas coisas que trazem a paz para mim? Ou será que eu estou esperando colher uvas nos espinheiros? Será que eu quero, o que eu busco é bom para mim? E será que isso que eu estou buscando eu mereço? Se a situação, o problema, está se repetindo, que a lição, ou que lição, eu não estou vendo, não estou entendendo, e não estou aproveitando isso que ela está trazendo de ensinamento para mim? Por que será que estou atraindo relacionamentos que me fazem mal? Por que será que no meu trabalho, no meu meio de amizades, no meio social, na escola, no meu próprio lar, estou encontrando sempre os mesmos tipos de espinhos, os mesmos tipos de problemas? Pessoas ou situações como o porco-espinho, por exemplo. O que elas estão, na verdade, é me ensinando o que eu deveria estar aprendendo. Essas são perguntas fundamentais na nossa vida, para nos fazermos todos os dias. E não ficar nessa de, ó Deus, ó céus, ó vida, pobre de mim, que só encontro os problemas na minha vida, na minha frente. Por quê? Os problemas, as dificuldades, vêm testar o quanto estamos aproveitando o Evangelho de Jesus e o quanto o estamos seguindo. Porque ele, o nosso mestre, sempre está à nossa frente, como um farol iluminando o caminho. Não estamos no escuro, mas para enxergar, precisamos abrir os nossos olhos. A espiritualidade amiga confia em nós. Jesus confia em nós. E para aqueles momentos em que a nossa fé falha, a nossa coragem nos abandona, o ânimo se apaga, lembremos de outra fala do Mestre Jesus. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Para refletirmos, para cada um de nós pararmos e refletirmos. O que o Cristo representa ou significa em nossas vidas? E o que dele somos verdadeiramente? É o Cristo alguém com quem, de fato, eu me identifico? Nós nos identificamos? Supondo que a resposta seja positiva, o que dele, de concreto, procuramos imitar, seguir ou assimilar? Ou será que lá no fundo apenas o admiramos, mas não temos coragem, não temos força e disciplina para viver os seus ensinamentos na intensidade desejada? Entretanto, se nós nos consideramos pertencente à categoria de discípulos, respondamos para nós mesmos o que nos faz, assim, pensar ou refletir. Em outros termos, quais as virtudes morais que já possuímos? Quais os defeitos e as imperfeições que eliminamos em nossa personalidade? Que progresso espiritual já alcançamos na presente encarnação?
São perguntas que nós devemos fazer constantemente. Será que na hora em que as coisas vão mal, aparentemente fora do nosso controle, em que as ásperas provas, se nós desejamos ou apresentamos, nos postamos como verdadeiros cristãos ou esquecemos de tudo? Jesus, certa noite, ensinando amorosamente aos discípulos, disse a André: ainda que ficasse privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderia servir a Deus com a paciência, a coragem e com a fé. Portanto, as dificuldades, quando nos visitarem, abençoemo-las, pois é chegada a hora da avaliação. Viemos à vida corporal exatamente para isso, para que nós possamos enfrentar as dificuldades, lapidarmos, caminharmos, mesmo que seja lentamente, para o nosso crescimento. Nós não desesperarmos. Jesus é amigo zeloso que vela por cada um de nós. Sigamos felizes no encalço das obrigações que nos competem, consciente, acreditando de que Jesus, amoroso, previdente, muito, mas muito bondoso, já seguiu à nossa frente. Obrigado a todos e que Deus abençoe os nossos corações, a nossa mente e a nossa vontade de crescer. Muito obrigado a todos. Nesse momento, passamos então para as vibrações. E a vibração nada mais é do que doarmos o que temos de melhor em nossos corações. Vibremos pelo bem universal, por todos os planetas, principalmente pelo nosso planeta Terra, por todos os países nele divisados, por todos os chefes de todas as nações, para que possam tratar seus povos com amor, com carinho, com honestidade. Uma vibração especial por esses lugares onde há o conflito, onde há guerra, que o Mestre Jesus possa iluminar, levar a luz de amor, de paz, de tranquilidade. Vibremos pelo nosso país, pelos nossos governantes, que possam se alinhar com a bondade, com a honestidade. Vibremos intensamente por todos os lares, principalmente esses que estão em desajuste, que o Mestre Jesus possa adentrar pela porta da frente, com o seu brilho, com sua luz, deixar aí nesses lares a paz, a tranquilidade, o amor. Vibremos por toda a velhice que estão nos asilos, que eles possam ser amparados e que o amor possa cobrir a todos eles. Pelas crianças nos orfanatos, que eles possam confiar no futuro, que o Mestre Jesus e a nossa Mãe Amantíssima possam auxiliá-los. Por todos os doentes, acamados em seus leitos de dores, nos hospitais, clínicas, que também possa ser amparado pelo Mestre Jesus. Vibração de muito amor, de muito carinho, por todos os moradores de rua, que eles possam encontrar seus caminhos. Uma vibração de muito amor, de muito carinho, pelos nossos lares, pelos nossos familiares. Uma vibração que nós deixamos aqui com muito amor e muito carinho, depositando nas mãos do plano espiritual e que ele possa fazer o uso e levar onde se fizer necessário. Agradecemos a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade que nos cercam,
que nós possamos ter uma semana de muita paz, muita tranquilidade, e que nós possamos enfrentar a cada um de nós as nossas tarefas, os nossos muros, as nossas barreiras, né? E que possamos sair fortalecidos. Que assim seja. Que nós possamos, então, ter uma semana de muito amor.